E aí, tudo bem com você? Professor Alexandre Boiago aqui na área. E hoje eu preparei um conteúdo muito interessante, complementar ao conteúdo que nós vimos na aula passada sobre a construção de mega prompts, utilizando, além dos marcadores e as tags, agora a utilização de estrutura condicional. Então, vou fazer alguma explicação bem rapidinha aqui para você entender o que é uma estrutura condicional e nós vamos para a execução do nosso prompt aqui, utilizando dessas estruturas. Bom, a utilização da estrutura condicional, ou a estrutura condicional em si, ela é uma das estruturas mais utilizadas dentro da programação de software. Por quê? Ela possibilita ao programador dar caminhos, dar direções diferentes de acordo com uma ação que é dada ali dentro da programação. Então, a gente utiliza a estrutura condicional de forma intrínseca até mesmo na nossa vida. Como, por exemplo, sabe quando você faz aquelas perguntas, de repente ali para sua mãe ou para sua esposa, né? Olha, eu posso sair hoje? E aí ela responde: se você lavar a louça, sim. Ou seja, de maneira indireta, se você não lavar, você não vai sair. Então, seria basicamente caminhos ou respostas diferentes que você pode ter para uma pergunta. Então, vamos lá, pessoal, que eu vou mostrar para vocês como se faz a implementação ou a utilização de uma estrutura condicional aqui dentro dos prompts do Chat GPT. Então veja que eu gerei um prompt aqui onde eu utilizei várias tags, assim como nós fizemos na aula passada, da semana passada, e eu coloquei uma requisição aqui mais interessante. Eu coloquei: crie um exemplo de um jogo Snake, aquele jogo da cobrinha que a gente já conhece do zero, né? Em JavaScript, HTML e CSS. Implemente também as telas do jogo. Então, dei aqui a minha requisição, tudo que eu preciso. Nas instruções, eu coloquei alguns detalhes, então forneci detalhes aqui e eu quero que ele compare para mim para ver se eu tenho aqui operações lógicas. Eu não vou me aprofundar muito, até para quem não é da área não ficar muito perdido aqui dentro dessa explicação. Mas se você quiser explicações mais detalhadas, você pode me chamar através lá do meu Instagram, do meu TikTok ou até mesmo aqui nas questões aqui logo abaixo do vídeo. Mas então vamos lá para as nossas instruções. Veja que agora nas instruções eu coloquei algumas possibilidades de ações, alguns caminhos que o nosso prompt pode tomar através de uma interação mesmo com o usuário. Ou seja, de acordo com uma resposta específica do usuário, você pode ter aqui um estilo de resposta diferente. Então veja que eu coloquei dentro das instruções. Antes de iniciar a implementação, pergunte ao usuário como ele prefere o código. Então aqui eu coloquei: se o usuário digitar 1, forneça a estrutura do projeto com os arquivos separados, HTML, CSS e JS. 2, coloque todo o código em um único arquivo HTML. Então, existe essa possibilidade. 3, apenas explique a lógica do jogo sem fornecer o código. 4, finalize a sessão com uma mensagem de encerramento. Então, vamos lá para fazer a execução, só para a gente poder dar uma olhadinha a partir dessas instruções. E olha que legal que vai funcionar. Aqui ele já soltou para a gente, então, uma lista de opções para caso a gente clique não, perdão, informe 1, 2, 3 ou 4. Eu vou começar com o 4 e vou pressionar Enter. Vamos ver o que ele dá. Olha lá, sessão finalizada. Se precisar de algo no futuro, estou à disposição. Até mais. Então ele conseguiu fazer uma verificação, ele conseguiu usar uma condição. Ou seja, se o 4 for indicado, se ele for colocado aqui, ele vai responder isso aqui. Mas eu vou colocar agora o 2 ou o 3. Vou colocar o 3 porque o código é um pouco grandinho. Então vou colocar o 3, fazer a execução e olha lá.
ele começa a explicação do código sem soltar um código. Então ele explica a lógica, a estrutura do game Snake aqui. Então veja que ele coloca a estrutura básica, né? Ele fala que a cobra é composta aqui, né, por uma lista de posições, tal, ó, movimentação, detecção de colisão, enfim, crescimento da cobra. Aqui é o exemplo do pseudocódigo. Para quem não conhece o que é o pseudocódigo, são estruturas, os passos a passos que o algoritmo tem de maneira lógica, a não dar erro, tá vendo? Inicia o tabuleiro, né? Coloca a comida em uma célula aleatória enquanto o jogo não estiver terminado, espere por intervalo de tempo, enfim, ele vai explicando toda a lógica. Agora eu quero o 2, que vai ser a implementação do código todo em um único arquivo do HTML. Então, até que ele gera aqui, eu vou pausar para abrir aqui um emulador para a gente testar e verificar se o nosso joguinho está funcionando. Eu já volto. Beleza, pessoal, olha, veja que interessante. Código já finalizado, ele soltou tudo em um único arquivo, ficou bem grande e até que ele vai gerando um para você ver as diferenças, eu vou simular aqui para você poder dar uma olhadinha e ver como ficou o nosso joguinho. Veja que coloquei aqui todas as instruções em que ele soltou, o nosso joguinho está aqui, vou inicializar, olha. Então vou tentar, eu sou ruim, hein? Ah, já bati, nem consegui inicializar direito. Mas vamos jogar mais um pouquinho e olha aqui, pessoal, olha que bacana o nosso jogo da cobrinha. Então, se eu bater aqui no muro, fim de jogo, pontuação, 3 pontos, que foram 3 comidinhas aqui que eu peguei. Vou fechar aqui e olha que legal, aqui ele já gerou uma outra estrutura. Ele gerou um arquivo index.html, que esse index está fazendo o quê? Ele chama aqui o código script, onde está a programação efetiva do jogo. E ele também chama as funções, né, os recursos de CSS. O CSS é a folha de estilo, é o que dá a corzinha, aquele verde, aquele vermelhinho, o fundo preto, é o CSS. Então note que ele gerou o corpo do CSS e uma sugestão para o terceiro arquivo aqui, que seria o script.js, e jogou toda a programação do nosso game aqui. Veja que aqui ele também trouxe algumas instruções de como montar esses arquivos, e aqui nós temos um grande exemplo de tomadas de decisão, ou seja, utilização de estruturas condicionais através da elaboração dos prompts. E agora não tem mais desculpa, hein, gente? Eu quero ver todo mundo fazendo seus mega prompts e obtendo resultados muito expressivos aqui do ChatGPT. Te vejo lá na próxima aula. Vamos lá!